Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da Semana e temos em mãos a obra Nas Pegadas do Mestre, escrito por Pedro de Camargo, um dos mais notáveis expositores evangélicos que a doutrina espírita aqui no estado de São Paulo conheceu no século XX. Pedro Camargo, também conhecido pelo apelido Vinícius, um apelido que ele adotou e usou por mais de 50 anos. Ele nasceu em Piracicaba, no dia 7 de maio de 1878, foi contemporâneo e amigo de Caibar Schutel, e desde muito jovem se tornou espírita, e fundou e dirigiu em Piracicaba a instituição espírita chamada Fora da Caridade Não Há Salvação. Por muitos anos também presidiu a Sociedade Artística Piracicabana, e aos 60 anos de idade ele veio para São Paulo, onde permaneceu por mais 30 anos até falecer no dia 11 de outubro de 1966, aos 90 anos. E a partir de 49 ele desenvolveu através do rádio um programa evangélico de grande penetração no meio espírita. Pioneiro, orador de grande mérito, por muito tempo ele foi expositor na Federação Espírita do Estado de São Paulo e teve um mérito particular no movimento de unificação do movimento espírita brasileira, assumindo o Conselho Federativo Nacional. Por muitos anos ele publicou artigos no Reformador e foi um dos maiores e mais conhecidos educadores espíritas evangelizadores, né, do século XX. E tanto como expositor, como na imprensa, como na rádio e em seus livros, o grande saber e as suas virtudes estiveram presentes, né? Sempre com um traço de educação evangélica a todos espíritas. E mesmo depois que faleceu, seguiu transmitindo mensagens com o pseudônimo Vinícius, né? E aqui no texto de hoje, que tem como título Marta e Maria, ele nos traz os seguintes ensinamentos de luz. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Residiam em Betânia, aldeia onde Jesus, de vez em quando, se refugiava em busca de repouso. As duas irmãs eram boas, temiam a Deus, entretanto havia entre elas um traço particular de caráter que distinguia uma da outra. Jesus apreciou devidamente esse fato, nos legando nessa apreciação um elevado ensinamento, consoante se verifica pela seguinte passagem do Evangelho. Quando iam de caminho, entrou Jesus em uma aldeia e uma mulher chamada Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, lhe ouvia todos os ensinamentos. Marta, porém, sempre preocupada com o serviço, absorvida nas contínuas tarefas domésticas, e aproximando-se do divino hóspede, lhe disse: Senhor, o Senhor já percebeu que minha irmã só fica ao seu lado e me deixe sozinha para todas as tarefas da casa? E Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias, realmente. Ou antes uma só, pois Maria escolheu a boa parte, que jamais lhe será retirada. Marta era sensata, laboriosa e ponderada. Agia sempre com método e cálculo, de maneira que em todos os seus atos se podia descobrir o predomínio de uma razão amadurecida. Já Maria tinha um temperamento apaixonado, descuidada, muitas vezes, daquilo que o mundo classifica de coisas práticas. Ela vivia num ambiente algo místico e de puro idealismo. Em Marta, se a razão de todo não predominava, tinha acentuada influência em sua conduta. Em Maria, o coração quase que reinava unicamente. Marta nos oferece o tipo da mulher exemplar, impecável, verdadeira encarnação do bom senso. Maria é um astro que resplende no além e só de longe pode ser contemplado.
Marta, recebendo Jesus, teria pensado em cercá-lo do máximo conforto em seu modesto lar. Já Maria, defrontando o amado Mestre, se esquecia de tudo, embalada ao som mágico da palavra da vida. A existência terrena, com seus cuidados e tribulações, o lar, o mundo, mesmo se fundiam no fogo sagrado do seu ardente entusiasmo. A palavra do Senhor exercia em sua mente verdadeira fascinação. Ela sorvia o divino verbo, como a planta ressequida se embebe do orvalho matutino. Jesus representava para Maria o Alfa e o Ômega. E, afinal, como não ser assim, se foi sob a influência incoercível daquele verbo que Maria ressurgiu para a vida imortal? Como não ser assim se foi daqueles lábios que Maria ouviu a voz maravilhosa que, lhe penetrando a consciência e o coração, a transformou radicalmente? Como não ser assim se, ao influxo maravilhoso daquelas mesmas palavras, que o lírio de Magdala se transplantou dos pântanos da terra para os jardins siderais, onde vicejam flores cujo mimo, frescor e perfume permanecem para sempre? Resumindo, definiremos com acerto as duas irmãs parodiando Vitor Hugo. Marta está onde termina a terra. Maria está onde começa o céu. O mundo vê no idealismo de Maria uma espécie de desequilíbrio e no idealista um insano. O critério de Jesus, contrastando com o dos homens comuns, classifica esse estado de alma como sendo a boa parte que será sempre mantida. Poucas coisas são necessárias, ou antes uma só, assevera o profeta da verdade. Realmente que justifique que espécie de benefício proporciona ao ser humano as 1000 preocupações que o absorvem diariamente? Nada justifica e nenhum bem lhe outorga. É antes a causa das suas tribulações, desenganos e angústias. As necessidades reais da vida são poucas, enquanto que as fictícias, puros caprichos forjados pelas paixões desenfreadas e pelos vícios, são infinitas. Rigorosamente falando, como estatui o soberano mestre, uma só necessidade realmente existe: o conhecimento de nós mesmos, de nossa origem e de nosso destino. Em tal importa a magna questão da vida, para nola revelar, enviou Deus o seu ungido ao mundo. Desse conhecimento depende tudo. Tudo é consequência. De nada vale ao ser humano alcançar largos cabedais representados na riqueza ou mesmo nos bens intelectuais acumulados pelo estudo, se ele ignora o tema divino. Ser pobre ou ser rico, errar ou acertar em todas as matérias, sabê-las ou não, são coisas de importância relativa. O que importa é que o ser humano se inteire em primeiro lugar do reino de Deus e de sua justiça. Por isso que tudo mais lhe será dado por acréscimo. A posse da verdade acima é que valoriza, de fato, tudo quanto o ser humano venha a possuir. Sem aquele requisito, as nossas conquistas serão vãs e estéreis. Uma inteligência elevada, verdadeiro repositório de erudição, desacompanhada da luz, que aclara os horizontes da vida, não passa de fogo de artifício que entretém a vista por alguns momentos. O mesmo progresso que se verifica na vida complicada, artificial e enervante dos grandes centros é pura ficção, pois o verdadeiro progresso é aquele de cujo surto advém tranquilidade, segurança e bem-estar para todos. Exatamente o contrário, no entanto, é o que se observa: vida febril, excitada, inquieta, áspera, complexa e confusa, originando indivíduos impacientes, neurastênicos, nevropatas, criando, de outra sorte, terreno propício à eclosão de todas as formas de vício e de todas as modalidades do crime. Será isso progresso ou insânia? Aprendamos com Maria a escolha da boa parte que não nos será tirada, isto é, daquela parte que transportaremos conosco além do túmulo. Sonho, ilusão, não importa. Há sonhos que se convertem em realidade e há realidades que se transformam em sonhos e mesmo em pesadelos. Graças a Deus. Desejo agora uma boa noite a todos e que mensagem, né, sugestiva sobre as tribulações de cada dia e
o despertamento para a reflexão de quantos de nós escolhem a boa parte, né? Quantos de nós caminham de mãos dadas com Jesus a cada minuto de cada dia de nossa existência. E aí vemos que as ansiedades, as incertezas, os medos ficam mais leves e conseguimos transpô-los um a um. Mas é exatamente levando Jesus no coração e nos deixando conduzir por ele. Ao passo que, ao tentarmos resolver tudo sozinhos, ao nosso modo, ao nosso tempo, muitas vezes acumulamos preocupações, decepções, ansiedades totalmente desnecessárias que nos consomem as energias que fazem falta, tanto para o equilíbrio do corpo físico quanto para o equilíbrio da nossa saúde mental, psíquica. Pensemos nisso. Deixemos Jesus nos conduzir, escolhamos a boa parte, valorizemos esses minutos de aprendizado com o Evangelho, aproveitemos o nosso tempo em leituras edificantes e em ações enobrecedoras a cada momento. Um diálogo fraterno, encorajador, motivador, uma atitude correta, honesta, que sugira a perseverança e o trabalho no bem todo o tempo. Tudo isso está ao nosso alcance e, consequentemente, nos deixará o coração eivado de energias positivas, de méritos dos quais mal suspeitamos o quanto nos serão úteis eternidade afora. Dito isso, eu desejo uma boa semana a todos e aproveito para incluir aqui, junto com este áudio, os textos, né, que nos serão úteis para a sexta reunião deste ciclo de aprendizado que teremos na sexta-feira desta semana, reunião na qual aprenderemos com o querido André Luiz, através da obra Libertação. Imperdível, fofocas 1000. Não percam. Fiquem com Deus, um abraço no coração de cada um. Boa semana. Tchau.